A Câmara dos Deputados divulgou novas imagens que mostram o autor das explosões em Brasília, Francisco Vanderlei Luiz, entrando no anexo 4 da casa na manhã de quarta-feira, mesmo dia do ataque na Praça dos Três Poderes. O repórter Bruno Pinheiro chega trazendo as últimas informações, as atualizações dessa história. Boa noite, Bruno, bem-vindo e bom trabalho. Horas antes do ataque aqui ao Supremo Tribunal Federal, o homem de 59 anos esteve então na Câmara dos Deputados. Ótima noite a você, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação a quem nos acompanha. Essa história que segue sendo atualizada aqui na capital federal, o homem de 59 anos, ele chega na Câmara dos Deputados às 8h19 da manhã. Ele entra, ele acaba recebendo essa liberação, usa o raio-x ali, nada de ilegal, acessa a Câmara dos Deputados e, na sequência, ele sai imediatamente. Ele estava com uma outra roupa e, logo na sequência, durante o dia, ele continua circulando aqui no entorno do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, até chegar na frente da estátua. De acordo com as informações do Núcleo de Segurança do Congresso Nacional, ele não esteve no Senado Federal, somente na Câmara dos Deputados. Uma outra informação, que não há registro de que o Vanderlei esteve no Senado Federal em 2024. Ele esteve no último ano, mas nem mesmo nesta quarta-feira e nem nos outros dias anteriores ele não esteve no Senado Federal. Aqui no Supremo Tribunal Federal, ele chega já sem o veículo que estava estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, quando ele joga esse artifício contra o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a investigação também avançou, justamente onde ele conseguiu adquirir esse artefato, esse explosivo. Ele foi comprado em um supermercado, uma loja que fica em Ceilândia, a cerca de 29 quilômetros aqui do plano piloto do Supremo Tribunal Federal, e de acordo com o comerciante que atendeu o Vanderlei, ele não quis a nota fiscal. Ele fez uma compra de aproximadamente R$ 1.500 entre os dias 5 e 6 de novembro. Ele estava um pouco ansioso durante essa compra, disse ao vendedor que ele necessitava de algo um pouco mais chamativo, que ele tinha o interesse de levar para aquele local algo que tivesse uma força um pouco maior e que fosse mais chamativo. Então, de acordo com a investigação, essa loja não fez uma venda ilegal, uma venda irregular, está tudo certo com esse estabelecimento comercial, e que o homem não aceitou a nota fiscal do valor de aproximadamente R$ 1.500. O que leva a entender a investigação da Polícia Federal é que ele estava arquitetando, estava já organizando esse ataque ao Supremo Tribunal Federal há alguns dias. Isso que vai levar a investigação justamente na quebra de sigilo, para saber se ele recebeu ajuda financeira de alguém para comprar esse material de um pouco mais de R$ 1.500, e até mesmo financiamento do aluguel de uma residência em Ceilândia, aqui no entorno do Distrito Federal. Essa investigação segue em andamento. Essa região do Supremo Tribunal Federal, a gente consegue visualizar nesse momento que a segurança segue reforçada, e de olho justamente em outras imagens, para tentar entender se ele esteve em algum outro órgão aqui na esplanada dos ministérios na última quarta-feira, antes do ataque ao Supremo Tribunal Federal, viu, Thiago? Bruno, duas informações importantes, e você já trouxe aqui para quem está nos acompanhando, na investigação da Polícia Federal. Primeiro, a PF deve realmente pedir a quebra do sigilo, né, do sigilo do homem que se explodiu na frente do Supremo no local. E também, essa informação também é importante, apesar do comerciante ter feito a venda totalmente legal, ele também deve ser ouvido pela Polícia Federal para prestar outras informações. Tem ainda mais explosivos que foram encontrados, ou seja, Bruno, essa investigação não vai terminar tão rápido, não é? Uma investigação que vai ser muito longa de fato, e entra inclusive no radar da Polícia Federal esse hacker do município de Jundiaí,
que lá em 2022 ele enviou alguns e-mails para o Supremo Tribunal Federal alegando que tinha cerca de 20 quilos de explosivo e que ele iria explodir o Supremo Tribunal Federal. O que a polícia quer saber é se esse hacker ele chegou a ter algum tipo de contato com o Francisco Vanderlei, de 59 anos. Se teve um tipo de conversa via e-mail, um envio de mensagem ou ligação, ou se ele até mesmo repassou alguma orientação de como utilizar esse explosivo aqui na capital federal. Esse hacker que acabou sendo alvo de uma investigação da Polícia Civil, que chegou a cumprir esse mandato de prisão esta semana, e agora isso também será checado. Os computadores, aparelhos celulares, e se o homem de 59 anos também recebeu alguma ligação horas antes do evento aqui no STF. Se ele recebeu ajuda financeira, já que ele tinha essa casa alugada em Ceilândia e tinha uma espécie de uma lanchonete que fica aos fundos aqui do Supremo, que também ele alugou. O que leva a entender que quando ele entra no Congresso Nacional, ele usava uma roupa. Quando o ataque acontece aqui já à noite, ele estava com uma outra roupa. Então ele tinha uma espécie de um suporte aqui nesta região, que ele conseguia colocar roupas diferentes e circular nas imediações do Congresso Nacional. O caso segue sendo investigado. Tiago. E você continua acompanhando. Valeu, Bruno Pinheiro, com as últimas informações de Brasília. Vou chamar os nossos comentaristas, chegando por aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. É aquela história, né? A repercussão política hoje já foi muito mais fraca, né? Por causa também do feriado, mas continuamos acompanhando as investigações e não há nenhum tipo de prazo. E é saber se algum tipo de informação que a Polícia Federal possa obter ligue a outras pessoas ou não. Acho que esse é o ponto principal nesse momento, não é, Dora? Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. É isso, né, Tiago? Que o foco, porque a história até agora, ela não tá, ela começa a abrir lacuna a cada hora que se vai mais adiante nas investigações, aparecem mais coisas esquisitas. Esse homem tinha um verdadeiro arsenal, tudo bem que é tosco, que são materiais que podem ser adquiridos em qualquer lugar, mas é uma quantidade muito grande, porque tinha na casa dele, na casa que ele alugou em Ceilândia também, todo um arsenal, então isso está tudo muito esquisito. E por que a história ainda não está completa, é que o presidente Lula não vai se pronunciar, vocês repararam, né? O presidente não falou nada sobre o atentado até agora e não vai se pronunciar. Primeiro, até que as investigações estejam mais avançadas e que essa história já deu uma ideia sobre, por exemplo, esse ponto que você citou, se ele agiu sozinho, se estava ligado a mais alguém, e também não vai falar antes de terminar o G20, porque é a reunião do G20, porque esse é o foco. O presidente conversou naquele mesmo dia sobre esse assunto para montar essa maneira, essa ação com os ministros do Supremo, direção da Polícia Federal, com a equipe mais próxima, e ficou decidido que o Supremo falaria sobre a questão legal, a polícia, obviamente, sobre a investigação, e a questão política, os pronunciamentos ficariam com os ministros e com parlamentares. Bem, isso é o combinado. Agora, se o presidente vai cumprir o roteiro, aí já é outra história. Oi, Vilela, boa noite, bem-vindo sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. Esse ponto da investigação da Polícia Federal, a quebra de sigilo, tudo isso pode ajudar a esclarecer mais alguma coisa, mas tem também aquele outro ponto, né? A investigação vai e talvez fique no esquecimento também, se nada for encontrado, nada mais, né? Pois é, Tiago, uma boa noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo que esse caso é um caso que dificilmente ele caia no esquecimento, por dois motivos. Primeiro, pela gravidade do caso. Aliás, eu e a Dora, eu acho que nós somos os que estamos achando mais grave, porque todos os entrevistados, as autoridades, os peritos em segurança, todo mundo está achando que nem foi tão grave assim. Mas eu considero que foi realmente um atentado na Praça dos Três Poderes, no coração da República, é algo que deveria ser muito mais preservado. Veja que qualquer movimentação, até se não tivesse tido o fim trágico que teve, de uma morte, mas já seria algo que chamaria a atenção por se tratar de uma localidade
que acaba sendo realmente extremamente importante, extremamente valiosa. E segundo, que é natural que depois de menos de 2 anos dos episódios de 8 de janeiro e ainda dentro de uma sociedade muito polarizada do ponto de vista político, é natural que se faça ainda uma referência àquele período e que até politicamente muita gente use essa adequação, essa inclinação desse ato de agora com aquele ato do dia 8 de janeiro. Então, eu vejo que esse tema é um tema que deve persistir por ainda um bom tempo no foco das discussões políticas aqui no Brasil.